Por que será que os religiosos ficam tão enfurecidos com o nosso trabalho? O nosso trabalho não é um trabalho religioso, não é um trabalho pastoral, sacerdotal ou qualquer coisa que o valha. O nosso templo faz um trabalho mágico. E é preciso entender muito bem o que isso significa para sacar por que ele é tão diferente do trabalho que vocês estão acostumados. Quando a gente diz que nosso caminho privilegia o conhecimento e não a fé, a gente está tocando na raiz de uma diferença importante entre o que a gente faz e o que as religiões propõem. O nosso foco não é acreditar, não é aceitar o que nos dizem sem questionamento. Aqui, o que conta é a compreensão, a experiência e principalmente a liberdade de explorar o que está à nossa volta e dentro da gente. E mano, isso incomoda muita gente, principalmente porque o conhecimento não gera rebanho. As pessoas que estão lá no nosso templo estão por escolha pura e simples, porque eles sentem que a gente tem o que agregar e não porque estão presas a algum tipo de ameaça, de sentimento de se a pessoa não frequentar mais o nosso templo, a vida vai dar errado, não vai para frente ou coisa assim. As religiões, no geral, se fundamentam na fé. E essa fé vem com uma série de regras que você não pode questionar. Você não pode questionar a existência de uma divindade máxima que controla todo mundo. Você não pode questionar a existência de uma vida espiritual. Você não pode questionar a forma de contato com esses espíritos. Você não pode questionar sobre as maldições que as suas atitudes talvez te gerem. Você não pode questionar o porquê de usar certas coisas ou ter que fazer certas coisas. Você tem que aceitar as verdades que foram passadas para você, seguir essas tradições. E qualquer tentativa de questionar essas verdades é vista como heresia, como escolha. É como se fosse um pacote fechado. Ou você aceita tudo sem pensar muito, ou você está fora do jogo. O máximo que dá para fazer é tirar suas próprias dúvidas com os próprios líderes religiosos que vão te explicar as coisas à luz da própria religião. E cara, esse jogo é montado de propósito, porque uma coisa é certa, a religião depende da ignorância de seus participantes para sobreviver. E isso porque, sem ignorância, sem fé. Pensa aqui comigo. Se todo mundo começasse a questionar de verdade, a buscar conhecimento, o que aconteceria com essas estruturas religiosas? Elas desmonorariam. Porque muita coisa que a religião propõe simplesmente não faz sentido quando você começa a olhar mais de perto. Quando você estuda, quando você pensa com a sua própria cabeça, você começa a perceber que boa parte do que te é ensinado na religião serve a um propósito muito específico. Controle. E esse controle não é só espiritual, não é só religioso, é político, é social. Porque historicamente a religião sempre andou de mãos dadas com o Estado, fornecendo a ele uma ferramenta poderosa para controlar a população. Enquanto você aí acreditar que o céu é dos humildes, você não precisa se esforçar para mudar esse jogo. Enquanto você acreditar que quem te protege não dorme, você pode continuar sendo essa pessoa horrível que você é, porque você está protegido. Enquanto você achar que a oferenda agrada o ser invisível que você cultua, você não vai sentir a necessidade de ser alguém melhor. E o controle vai bem além disso. A religião ela acaba criando para você amigos imaginários para te manter ocupado. O diabo, pecados, infiéis, as pessoas que não seguem as mesmas crenças ou que não seguem as crenças da mesma forma que você. E aí quem aparece para te proteger desses inimigos? A religião. Eles te dizem, só nós temos a resposta, só aqui você vai estar seguro desde que siga todas as regras e não questione nada. É uma estratégia perfeita para manter as pessoas presas, com medo de desobedecer, de ir contra a maré. E o Estado usa essa ferramenta de controle porque é muito mais fácil governar uma população que vive com medo, que não ousa desafiar o que está estabelecido, afinal, não vale o preço da vela, certo? Esse é o ponto crucial. A ignorância é a base desse sistema de controle. Se as pessoas não souberem que podem questionar, que podem buscar conhecimento, eles ficam dependentes. Eles ficam presos nesse ciclo de medo, sempre à mercê de uma autoridade superior que promete proteção contra esses inimigos invisíveis. E aí a coisa se torna bem conveniente para o Estado. Uma população que aceita as regras sem pensar, se submete ao poder religioso, é uma população muito mais fácil de manipular e controlar. É o que sempre aconteceu na história, desde os impérios antigos
até os governos modernos. Religião e Estado se alimentam desse ciclo de submissão e ignorância para manter tudo no lugar. Agora, onde entra o trabalho do nosso templo nisso tudo? Justamente no ponto onde a religião mantém as pessoas presas, a gente oferece o caminho de liberdade. Porque magia, do jeito que a gente pratica, não depende de dogma, nem depende de líder. Ela não diz o que você tem que acreditar, o que é certo ou o que está errado. Ela te dá o poder de questionamento, de entender as leis que regem o universo e como você pode interagir com elas para transformar a sua realidade. E o mais importante, a magia te ensina a não ter medo de bicho-papão. A magia te ensina tanto a liberdade que ela permite até que você escolha se escravizar, escolha seguir um caminho de crença que te deixe confortável, porque te ensina o que é esse sistema de crença e como ele funciona. Isso, aliás, é magia do caos. O conhecimento é o que te liberta. Quando você entende como as coisas funcionam, quando você conhece as forças e as energias que estão à sua volta, você não precisa mais temer esses inimigos imaginários que a religião vai criar para você. Você começa a perceber que muitos dos medos que você carrega foram impostos a você. Eles não são reais. O diabo, o pecado, a ideia de que você é indigno ou que precisa de uma força externa para te salvar, tudo isso acaba caindo por terra quando você adquire conhecimento. E é aí que a magia literalmente acontece. Quando você passa a compreender o que te rodeia, você se liberta do medo. Você não precisa mais de uma autoridade que vai te dizer o que fazer ou como viver. Você começa a criar a sua própria vida, com base no que você sabe, e não no que te mandaram acreditar. É um processo de emancipação, onde você deixa de ser controlado por uma estrutura de poder que usa de ignorância como ferramenta de dominação. E você também percebe que o seu coleguinha do lado tem o mesmo direito de fazer o mesmo e que as diferenças só vão acrescentar a vida, porque é a diferença que te faz andar mais para frente na medida que ela se torna um outro caminho de aprendizado. E claro, isso vai gerar haters, né? Muita gente não está pronta para deixar para trás a pseudo-segurança da ignorância. É assustador, sim, ter que pensar por si mesmo, ter que buscar suas próprias respostas. Porque isso significa que você é responsável pela sua vida. Não dá mais para culpar o diabo, os outros, o destino. Quando você toma o controle, você se torna o único responsável pelas suas escolhas. E, mano, isso dá medo em muita gente, cara. Então é assim. Quando a gente vê tantas críticas e tantos ataques, na real, isso é um ótimo sinal. Sabe por quê? Porque a gente está mexendo nas estruturas. A gente está cutucando aquilo que foi construído para manter as pessoas presas. A gente está mostrando que elas não precisam mais viver sob julgo do medo, da ignorância, das mentiras que foram contadas durante séculos. E claro, a gente sabe que não está sendo compreendido por muita gente. Isso porque a gente sabe que o conhecimento não é para muita gente. E o fato de termos muito haters vem disso. Um país onde 9 a cada 10 pessoas é religiosa, é de se esperar que isso aconteça. A gente tem, segundo o censo de 2022, quase 10 milhões de analfabetos. Segundo o INAF, quase 40% dos alunos que terminam a faculdade fazem situação de analfabetismo funcional. Claro que isso não quer dizer que pessoas inteligentes têm que fazer o que a gente faz. Mas quer dizer que não há formas da gente ser compreendido pela maioria das pessoas, porque a gente trabalha com o conhecimento. E a maioria das pessoas nem sabe para que isso serve. Assim como não sabe para que serve um programa espacial ou que estuda mecânica quântica. Essas mesmas pessoas são aquelas que acham que um filósofo defende algo, esse algo está provado como verdadeiro. Ou que acham que a NASA pesquisa sobre o mar profundo, ou que por conta da psicanálise ser uma pseudociência, ela não tenha nenhuma utilidade para o estudo da psique humana como um geral. O nosso trabalho é mágico e não é tão revolucionário quanto parece. Ele ensina a pensar, a questionar, a experimentar, mas isso todo o grande mago fez ao longo da história. Afinal, cada livro de magia que você lê foi criado para quebrar os paradigmas anteriores e trazer novas perspectivas para o público. O nosso trabalho te dá as ferramentas para você moldar a sua realidade e, ao mesmo tempo, te libertar das amarras que te mantinham refém de uma estrutura de poder
que te dizia o que fazer, o que temer e como viver. No fim das contas, se temos tantos haters por aí, é porque a gente está no caminho certo. A liberdade assusta, mas é ela que permite o verdadeiro crescimento. E o conhecimento é a chave dessa liberdade. Quando você começa a entender a realidade ao seu redor, você vê que não precisa mais temer seus inimigos imaginários, esses mesmos que te foram impostos. Você passa a ser dono de si, consciente de quem você é e do poder que você tem. E isso, mano, é a maior ameaça para qualquer sistema que dependa da ignorância para sobreviver. A gente está aqui para incomodar mesmo, porque a mudança real só vem quando o medo é superado e o conhecimento prevalece.